que é assim, é que como Ananias é responsabilizado e morre, então sugere-se o seguinte, ó, Satanás encheu o seu coração, mas você deixou. Significa o quê? Que eu como crente, eu posso resistir a isso. A Bíblia fala, resistir ao diabo. Então, o diabo sempre coloca pensamentos maus na minha cabeça. Se eu for seguir, eu afundo em um dia. Então, isso significa que nós podemos controlar nossos pensamentos. Esse negócio que, meu pensamento eu não consigo controlar. Mentira, eu consigo sim. Eu sou plenamente responsável pelos meus pensamentos. Aliás, eu posso rejeitar os pensamentos que o diabo põe na minha cabeça, posso rejeitar os pensamentos que a televisão põe na minha cabeça, e posso rejeitar os pensamentos que os amigos põem na minha cabeça. Eu posso controlar isso aqui. Eu posso sim. Exatamente. Exatamente. Pode acontecer do Espírito Santo falar o meu coração e eu falar, não quero ouvir. Então eu sou plenamente responsável pelo que está aqui dentro. As duas coisas, você tem que andar com as duas coisas. Não tem como. Porque na Bíblia são as duas coisas. Tudo que acontece comigo está sob o controle de Deus. Mas de alguma forma que nós não entendemos, nós somos responsabilizados pelos que nós fazemos. Não tem como escapar disso. Tudo que acontece está sob o controle soberano de Deus. Isso é ponto pacífico, ele fala, olha, cada um dos nossos dias está sob seu controle. Tudo que acontece, tudo. Mas, de alguma forma que nós não entendemos, nós somos responsabilizados por tudo que fazemos. Adão caiu lá no jardim. Deus havia decretado isso? Havia. Mas Adão foi responsabilizado? Foi. Judas era o filho da perdição. Ele tinha sido decretado que ele trairia Jesus. Ele traiu e cumpriu o decreto. Mas ele foi responsabilizado? Foi. Herodes e Pôncio Pilatos, eles cumpriram tudo que o desígnio de Deus estabeleceu de acordo com Atos 4, eles fizeram tudo que Deus havia estabelecido nos seus decretos. Tudo. Herodes, Pôncio Pilatos e as autoridades de Israel. Eles foram responsabilizados? Foram. Então é assim, tudo que acontece na minha vida está sob o controle de Deus. E Ele é o Senhor de tudo e controla a minha vida. Mas isso não anula a minha responsabilidade. Então as duas coisas eu tenho que harmonizar. Não adianta tentar entender isso. Não adianta. Se alguém entender, me liga durante a semana e me avisa que eu estou tentando entender isso há 40 anos. Quando nós aceitamos isso como? Pela fé. Eu levo a minha razão aos pés da Bíblia. Eu falo, a minha razão está sujeita à Bíblia. A Bíblia fala isso? Fala. Então a minha razão vai aceitar e eu vou abrir mão da minha razão. Eu não vou entender, mas eu vou crer. Que é assim. E sabendo que Deus controla essas coisas. É assim. Tem duas realidades, absolutas e ponto final. Ponto final. Deus controla tudo. Ponto final. Eu sou responsável pelos meus atos. Ponto final. Como é que eu uno as duas coisas? Não sei. Ponto final. Acabou. Não tem que fazer mais nada. É saber. Olha, eu vou responder diante de Deus pelos meus atos. Ponto final. Deus controla tudo. Cada detalhe da minha vida. Ponto final. Como eu harmonizo as duas coisas? Não sei. Ponto final. Está resolvido. Não está resolvido, mas é assim.